O que é a Constituição dogmática? Aquela que eu te falei, que é a mesma escrita. Ela é dogmática porque foi elaborada por um órgão constituinte. Órgão constituinte é um órgão elaborador, né, da Constituição. Não quer dizer nada democrático, ok? Foi elaborada por um órgão constituinte que organizou o Estado a partir de um documento solene. Pronto. Isso é a Constituição dogmática. Já a Constituição histórica é chamada de histórica porque ela é fruto da lenta evolução histórica de um povo. Fruto da lenta evolução histórica de um povo. Por isso, é encontrada em mais de um documento. Ok. Em mais de um documento, tradições, jurisprudência, doutrina. Ou seja, nós estamos falando daquela mesma Constituição não escrita, que é também chamada de costumeira, que é também chamada de consuetudinária. É disso que nós estamos falando, tá bom? Professora, você voltou sorridente. Tá com cara de maldade. Você já identificou a cara, né? É mesmo, cara de maldade. Quer dizer que eu vou colocar vocês à prova. Não desmaie aí. Mas eu vou fazer, sabe aquelas perguntas? Farei todas outra vez. Então prepare-se para responder. Toda a Constituição dogmática é escrita. Certo? Tá. A Constituição dogmática é formal. Certo? A Constituição formal é dogmática e escrita. A Constituição material é histórica. Fala, professor, ó, eu já baguncei tudo de novo. Você nem sabe que eu estou assistindo a aula à noite. A cabeça já confundiu toda. Não precisa entrar em pânico. Então, assim, aqui eu estou provocando mesmo. Será que eu estou sorrindo, provocando vocês mesmo? Mas até você pegar o jeito, isso aqui, por exemplo, se você estivesse fazendo uma prova agora, eu iria aconselhar que você fizesse os rabisquinhos também, igual eu faço aqui para explicar, ó. É só ir devagarzinho, ó. O que é a Constituição dogmática? Ela é dogmática porque foi elaborada por um órgão constituinte que reuniu os dogmas de organização do Estado. Então a gente sabe que a Constituição dogmática é a mesma Constituição escrita. Então a dogmática é escrita. E a gente sabe que a Constituição escrita pode ser material, mas ela pode ser também formal, certo? Beleza, mudar de cor aqui. Agora, a Constituição histórica, nós sabemos já que ela é a mesma Constituição não escrita. E essa somente pode ser material. Bom, esse é o nosso pensamento. Então, quando eu falo que a Constituição dogmática é escrita, certo? Que a Constituição dogmática é formal, errado. Ó, porque ela pode ser material. Que a Constituição formal é dogmática, ó, a formal é dogmática e escrita.
Certo. Que a Constituição histórica é material. Certo. Que a Constituição material é histórica. Errado, porque ela pode ser também dogmática. Que a Constituição histórica é não escrita. Certo. E aí você vai devagarzinho fazendo as suas várias perguntas também aí. Não precisa que eu faça. Agora, você já entendeu a lógica? Você mesmo pode fazer várias construções. Professor, eu não preciso disso não. Professor, ele não vai cair assim na prova. Bom, às vezes não cai mesmo não. Às vezes cai mais simples. Às vezes tem alguma maldade. Quando se fala de maldade, fala-se CESP e FGV. Normalmente, que vai fazer a associação das constituições, tá? Quando a gente terminar de estudar, nós vamos juntar tudo que a gente estudou e eu vou fazer aí pelo menos umas 10 questões com vocês. Fora essas que eu já venho fazendo intercalados para vocês não cansarem tanto. Mas aí quando é intercalado eu não posso juntar muita informação. Mas é comum de a banca exigir de vocês as associações, os conceitos, tá? A depender do grau de dificuldade do concurso. Então força um pouquinho, daqui a pouco você fica craque, tá bom? Veja lá. Agora, tem item que a gente erra tendo certeza de que acertou. Isso acontece com todo mundo, até com mais experiência. Se eu for fazer, às vezes eu erro também, se eu estiver distraída. Por isso que na hora da prova mesmo, na hora do vamos ver, a gente não pode estar distraída, a gente tem que estar com concentração máxima. Por exemplo, ele coloca que a atual Constituição brasileira, quanto ao modo de elaboração, é classificada como escrita. Você vai dizer o quê? A atual Constituição brasileira, quanto ao modo de elaboração, é classificada como escrita. Fala, certo ou errado? Pois é, tá errado. A atual Constituição brasileira, quanto ao modo de elaboração, é dogmática. Professora, mas você falou não sei quantas vezes, anotou aí, ó, tá vendo? Que a dogmática é a mesma escrita. Sim, é a mesma Constituição, só que a classificação é outra, porque o parâmetro é outro. Então, vocês não podem trocar os parâmetros. Lembra que eu ensinei vocês assim? Primeira coisa, conheça os parâmetros de classificação. Certo? Beleza. Alguma vontade de sentir um rancor da professora? Não faça isso que é pecado. Aguenta firme. Melhor ficar zangada aqui que na prova. Vai, puxa mais um fôlego. Sim, nesse vídeo ainda vou falar de mais uma classificação. Mas beleza, responde essa questão da IBFC aí. Engraçado. A Constituição brasileira foi elaborada de forma, e de acordo com o seu conteúdo, é classificada como... Então, vamos lá. Uma questão de complete, né? Aí ele diz a Constituição brasileira, aí ele dá como parâmetro, ela é escrita, beleza, na letra A, costumeira tá errado, é a mesma não escrita, costumeira tá errado, e escrita. Então, a gente já sabe o primeiro ponto aqui, ela é escrita. Foi elaborada de forma, não é histórica, né? Ela foi elaborada de forma dogmática. A partir de um órgão constituinte, de forma dogmática. E de acordo com o seu conteúdo, é classificada como formal. Então, escrita, dogmática, formal, letra A é a nossa resposta. Tá todo mundo sorridente aí ou não? Então, maravilha, todos sorridentes. Continuemos. Quanto à extensão. Agora você vai pensar no tamanho da Constituição. Quanto à extensão mesmo, tamanho do texto. Uma Constituição pode ser analítica, grande, ou sintética, pequena. Mas calma, aqui também a gente não pode usar senso comum. Você não vai dizer que uma Constituição é analítica, grande, ou sintética, pequena, pela quantidade de artigos do texto. Não é esse o nosso parâmetro. É pela quantidade de assuntos. Muitos assuntos, grande.
analítica. Poucos assuntos, pequena, sintética. Esse é o nosso ponto de partida, a quantidade, a variedade de assuntos, e não a variedade de artigos. Porque senão eu vou dizer, gente, a partir de que tamanho uma construção é grande? Ah, não, né? Eu acho que com 100 artigos ela já passa a ser grande. Então, com 100, com 120, com 200, 80, como é que é? É só curiosidade para vocês. Ah, lá atrás, assim, a gente vai fazer tipo uns 10 anos por aí. O Congresso Nacional cogitou enxugar um pouco da Constituição. Tirar um pouco de assuntos, os assuntos que são próprios de leis, serem tratados pelas leis só. Até para facilitar a atualização deles, porque alterar a norma constitucional é mais difícil. E deixar a Constituição tratando apenas de assuntos próprios de Constituição. E aí, num trabalho de pesquisa que os consultores à época fizeram, a Constituição ia ficar com mais ou menos 80 artigos. Quer dizer, ainda se a gente fosse comparar a Constituição brasileira com a dos Estados Unidos, ainda assim a nossa seria mais do dobro. E passaria a ser material, se eles de fato tivessem feito isso aí, né? Foi só ali um trabalho de pesquisa, acabou que não levaram adiante. Mas enfim, então o nosso parâmetro, repito, não é a quantidade de artigo, mas a quantidade de assuntos. Ok. Então, dito isso, nós vamos definir o que é a Constituição analítica. A Constituição analítica é uma Constituição extensa. Por quê? Contém variados assuntos, então tem muitos assuntos, não somente assuntos próprios de Constituição, porque contém variados assuntos e costuma ter normas programáticas. Já vou explicar o que é isso, tá? Professora, o que são essas normas programáticas que você está falando aí? Então, programática vem de programação, vem de planejamento, programação. Uma Constituição analítica, ela costuma ter normas programáticas no texto, que são aquelas normas constitucionais que, quando elaboradas, ainda não correspondiam à realidade do Estado, mas que já foram colocadas no texto como uma programação daquilo que o Estado, com o tempo, terá que fazer. Então, é uma Constituição que tem tantos assuntos que, inclusive, ela contém assuntos que, naquele momento, nem seriam realidade, que o Estado nem dava conta de fazer naquele momento, mas que vai fazer com o passar do tempo, a partir de um planejamento feito lá atrás, por um órgão constituinte. Então, ela é analítica. É uma Constituição que, além de ter vários assuntos, de conter normas programáticas, ela acaba desenvolvendo, detalhando alguns desses assuntos. Essa Constituição, que eu estou chamando de analítica, conforme a doutrina que você pegar, o autor vai chamar de Constituição programática, vai chamar de Constituição prolixa, tá? E isso aí, com o tempo, você vai perceber que, às vezes, um estudioso acaba reproduzindo o pensamento de outro, mas falando diferente. Tipo, eu que fiz, né? Mas é o pensamento de outro, falando diferente. Então, são várias pessoas falando a mesma coisa. Por isso que o ideal é você guardar, entender essas classificações mais básicas, que são as que escolhi para trabalhar com você, e caso na prova ele coloque alguma outra que você nunca ouviu falar, às vezes, pela proximidade da expressão, você identifica. Então, analítica, prolixa, grande o texto, né? Às vezes, o texto detalhado, programática, porque ela costuma conter normas programáticas do texto. Estamos firmes? Por outro lado, a Constituição sintética é uma Constituição concisa, resumida, concisa.
E por que ela é resumida, ela é pequena, ela é concisa? Porque aqui o grande ponto, ó, contém apenas os assuntos indispensáveis para a existência do Estado. Por isso ela é pequenininha. Então, por que é tão pequena? Tem poucos assuntos. Quais são esses assuntos? Somente aqueles que são típicos de Constituição. Aqueles que são indispensáveis para a existência do Estado. Por isso ela é sintética, ela é concisa, ela é resumida. Exemplo de uma Constituição concisa, sintética, que eu já falei várias vezes hoje, é dos Estados Unidos. Por que ela é tão pequenininha? Ué, porque ela só tem um pouquinho de assunto. Quais são esses assuntos? Só os indispensáveis para a existência do Estado. Que outro nome a gente pode dar para esses assuntos indispensáveis para a existência do Estado? Que outra expressão a gente pode usar? São normas materialmente constitucionais. Ela é sintética porque ela somente contém as normas materialmente constitucionais. Fez a associação aí ou não? Vai, balança a cabeça dizendo que você fez. Porque se você tivesse, tipo, voei um pouquinho, vai ficar zangado, porque lá vou eu fazer as provocações de novo. Gente, a Constituição analítica é material? A Constituição analítica é formal? A sintética é material, ela é formal? Professora, não acredito. Pois acredite. Me fala. Então, você já entendeu. O que é mesmo a Constituição formal? Ela é formal porque ela é identificada por forma, já que os assuntos são variados. Tá. E a Constituição analítica? É grande. Porque contém variados assuntos. Logo, a Constituição analítica, ela é formal. É por isso que ela é grande. É porque ela é formal. É porque ela tem variados assuntos. E, da mesma linha, a Constituição sintética é pequena. Por que ela é pequena? Porque ela é material. Porque ela somente contém os assuntos próprios de Constituição, os indispensáveis para a existência do Estado. Firmes e fortes? Ok, se firmes e fortes, nossa Constituição é de que tipo? Analítica ou sintética? Analítica, né? Sem dúvida. Acho até engraçado quando vem a banca, e cai sempre, querer classificar a nossa Constituição como sintética. É brincadeira, né? Talvez a gente criasse uma classificação de Constituição super analítica, porque põe variados assuntos desses no texto. Beleza. Gente, é certo que a Constituição analítica é escrita? Vixe. E agora? Vai lá. Não finge que eu não estou falando com você não, porque eu estou. É certo que a Constituição analítica é escrita? Diga sim ou não. Sim. É certo que a Constituição escrita é analítica? Não. É certo que a Constituição sintética é escrita? Não. É certo que a Constituição sintética é não escrita? Não. É certo que a Constituição não escrita é sintética? Sim. Professora, que eu já estou desmaiada há 10 minutos e você está aí que fala, né? Então, meus amigos, até desculpa ficar provocando tanto vocês assim, mas eu combinei na primeira aula, a gente trabalha sempre com raciocínio, tá? Então, uma Constituição analítica, ela é escrita. Imagina uma Constituição analítica não escrita, como é que você vai saber quais são as normas constitucionais?
já que os assuntos são variados, ela é prolixa, o texto é extenso. Então, uma Constituição analítica, ela é escrita. A Constituição sintética pode ser escrita, como a dos Estados Unidos, mas pode ser não escrita também, como a da Inglaterra. Certo? Agora, quando eu falo em Constituição não escrita, a não escrita, essa chamada costumeira, consuetudinária, que é uma Constituição histórica, fruto da lenta evolução histórica de um povo, essa Constituição, ela é material só. Senão não tem como identificar quais são as normas constitucionais. E uma vez material, ela é necessariamente sintética. Certo? Então, a não escrita é sintética, a não escrita é histórica, a não escrita é material, mas eu não posso fazer o caminho contrário aqui não, que aí não vai dar certo. Beleza? Ótimo. Adivinha o que eu vou falar agora? Pois tomara que caia na sua prova. E que você acerte, evidentemente. Vamos lá, meus amigos. Falar em prova, veja essa 4 aí. Por conter de forma sucinta normas que tratam dos mais diversos temas de interesse da sociedade, a Constituição Federal de 88 é classificada como sintética. Ah, e não, né? Essa aqui até merece um desmaio. Dizer que essa nossa Constituição prolixa, com a parte permanente com 250 artigos, tratando de tudo e mais um pouco, na parte transitória com mais de 100 artigos, é então uma Constituição sintética, merece sim o nosso desmaio. Mas você viu que a construção da banca aqui, ela tem sentido, assim, ela vai tentar gerar dúvida para quem não está tão seguro, né? Por conter de forma sucinta as normas que tratam dos mais diversos temas. Então ela está falando que como a Constituição não desenvolve todos esses temas, ela é sintética. Na verdade, não. Se ela tem diversos temas, o fato de ele dizer diversos temas, pronto, ela já é analítica por isso. Beleza? Ok. 5. Após passar por uma revolução, o Estado X teve sua Constituição imposta de forma unilateral por um grupo revolucionário. Suas regras eram sistematizadas e organizadas em um único documento, extenso. Quando ele fala que é um único documento, aí você já conclui, é uma Constituição escrita, é uma Constituição dogmática, certo? Extenso e com regras minuciosas. Então, o que ele está dizendo? Que a Constituição é analítica. Na primeira parte, ele está falando que passou por uma revolução e teve uma Constituição imposta. É uma Constituição outorgada aqui que ele está dizendo, só que a gente não estudou essa classificação, mas só para constar. Aí ele diz mais, que poderiam ser tratadas por meio de leis infraconstitucionais, que já é uma outra classificação que a gente ainda não viu. Essa Constituição poderia ser alterada com o mesmo procedimento de alteração de uma lei não constitucional, buscando conferir legitimidade meramente formal aos detentores do poder em seu próprio benefício e prevalecendo regras individualizadas, como normas constitucionais revestidas de pouco grau de abstração. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. Então aqui a Quadrix contou uma história, na minha opinião, uma boa história, tá? E formulou alguns itens, dentre os quais eu separei um, que é com base no que a gente acabou de estudar. Aí ele diz assim: quanto à extensão, as constituições podem ser classificadas como sintéticas ou analíticas. Concorda? Ok. É possível verificar pelas características descritas que a Constituição do Estado X é sintética, por estar organizada e sistematizada em um único texto. Quero só ver. Tá certo? Nada disso. Olha lá, primeira coisa,
Ele fala que é organizado em um único documento, ok, mas que o documento é extenso e com regras minuciosas. Então, ele está dizendo que a Constituição é formal e que ela é analítica. Ok? Agora, ainda que você não tivesse ali a questão para poder analisar, ele diz o seguinte, que ela é sintética por estar organizada e sistematizada em um único texto. Essa afirmação aqui também é falsa, porque uma Constituição sintética não precisa estar organizada em um único texto, não. A Constituição sintética, ela pode ser encontrada em mais de um documento. Beleza? Então, o que ele afirma está errado. E beleza, o último tópico desse vídeo aqui, tá? Porque nos próximos vídeos a gente ainda vai estudar esse assunto. Tem várias outras classificações para vermos. Mas agora, classificação quanto à finalidade. E o que a gente está estudando como classificação quanto à finalidade, na prova, às vezes você encontra lá na parte dos sentidos de Constituição, tá? Você pode encontrar como sendo o sentido teleológico de Constituição. O que é algo teleológico? Teleológico significa finalidade. Então, como a gente está estudando classificação das constituições, quanto à finalidade, ela pode ser garantia ou dirigente. Alguns autores ainda falam da Constituição balanço. Agora, quando trabalha ali os sentidos de Constituição, é possível que você encontre como sendo o sentido teleológico. Ok? Então, é bom você guardar tudo. Quanto à finalidade, então, uma Constituição pode ser garantia ou dirigente para uma boa parte da doutrina, mas há alguns autores que ainda insistem na classificação da Constituição balanço. E já já você vai entender por que eu estou falando assim que seria uma insistência. A Constituição dita garantia é aquela que nasce em pleno contexto de um Estado liberal. Portanto, é uma Constituição que prima por liberdade. Ou seja, nós estamos falando aqui de direitos civis e políticos. Vamos entender. Quando a gente fala em pleno contexto de um Estado liberal, havia ali uma necessidade de estabelecer uma igualdade formal, traduzindo. Igualar a todas as pessoas. Havia uma necessidade de combater os privilégios da monarquia, sobretudo. Aquela ideia de que a monarquia veio assim de uma origem divina. O rei foi escolhido pelo transcendente, por Deus, uma pessoa diferente, iluminada, e assim preserva toda a sua linhagem, o pessoal de sangue azul. Sangue da realeza, né? E com todos os privilégios no Estado. Enquanto que os demais, né, a plebe ali, os demais, às vezes sem direito nenhum. Num contexto de um Estado liberal, se quer trazer a igualdade entre as pessoas. Então agora, nós vamos estabelecer um documento com valor normativo, jurídico, que vai igualar a todos. Ninguém tem sangue azul. Ninguém tem privilégio aqui, não. Então, ao estabelecer direitos, os direitos serão para todos. As garantias para todos, as vedações para todos. Nesse contexto, surgiu a primeira geração dos direitos fundamentais, que lá na frente no nosso curso nós teremos oportunidade de estudar com mais calma. Mas quando se percebeu uma necessidade de frear uma atuação do Estado em face do indivíduo, e garantir, então, a inércia do Estado, a não atuação do Estado contra o indivíduo, para que nós possamos ter liberdade, a liberdade estabelecida por norma jurídica. Se só a lei vai criar a obrigação de fazer ou de deixar de fazer, e ao estabelecer assim, fará para todos, então nós todos seremos iguais aqui.
De modo que a nossa preocupação é com liberdade, é com os direitos civis, é com os direitos políticos também. Então, estou trazendo um contexto histórico para você perceber. E a Constituição, nesse contexto, assume, então, a finalidade de estabelecer, por meio de regras jurídicas, por conta do valor jurídico normativo do texto constitucional, estabelecer essa igualdade e limitar os poderes atuantes dentro do Estado. Limitar aqueles grupos que se organizam e que querem impor as regras, que seja por conta da monarquia, que seja porque tem dinheiro, que seja porque tem um letramento. Então nós vamos estabelecer aqui a Constituição, um documento com valor jurídico, com valor normativo, e essas leis, essas normas de organização do Estado vão subordinar a todos, vão vincular a todos. Então, a Constituição dita garantia é chamada garantia porque a finalidade dela é garantir a existência do Estado. Garantir a existência do Estado e limitar poderes. Que se subordinam a normas jurídicas. Então, olha só, quando a gente fala de classificação quanto à finalidade, por que eu estou criando documento de organização do Estado? Estou criando aqui uma Constituição. Estou criando essa Constituição porque ela passa a ter o valor normativo, o valor de lei, o valor jurídico, e ela vai sujeitar a todos. Essas normas jurídicas que passam a ditar as regras do Estado. Então, o que eu faço? Eu limito o próprio Estado, eu asseguro, portanto, a liberdade individual, eu impeço que o Estado haja contra os indivíduos, garanta aos indivíduos, por exemplo, propriedade, garanta aos indivíduos liberdade de consciência, tá? Então, eu garanto as liberdades individuais, eu impeço uma atuação do Estado contra o indivíduo, eu subordino a todos os poderes atuantes, as instituições e poderes, a essas normas jurídicas estabelecidas. A minha finalidade foi essa, a finalidade de sistematicamente criar o Estado a partir de normas jurídicas. E para que essas normas jurídicas que vão subordinar a todas as pessoas e as instituições? Porque eu vou, com elas, estabelecer a igualdade, então eu vou tirar o privilégio de alguns. Com elas, eu vou garantir a liberdade, impedindo uma atuação do Estado em face do indivíduo. E a partir dessas normas jurídicas, eu limito todos os poderes atuantes. Estabeleço uma igualdade formal, a lei igualando a todos. Então, a finalidade é essa. Por isso ela é chamada garantia. Garantia do quê, professora? Garantia de existência do Estado. Garantia de limitação de poderes, garantia de igualdade formal. Então, eu trouxe o contexto histórico para vocês entenderem, mas às vezes na prova, essa Constituição garantia que eu estou falando, ele chama de liberal. Já vi a banca chamar de Constituição negativa. Nossa, professor, mas em negativa e fica muito diferente, né? Por que ela é chamada de Constituição negativa? Porque a finalidade dela é de limitar poderes, especialmente limitar a atuação do Estado contra o indivíduo, porque o Estado passou a ser o pior repressor ali dos direitos individuais, e eu quero assegurar os direitos individuais.
E aqui a gente começa a estabelecer, por exemplo, o princípio do devido processo legal, a garantia de contraditório, a garantia de ampla defesa, limitando o Estado. Por isso negativa, ela é negativa para o Estado. Ela estabelece uma série de direitos negativos. O que é um direito negativo, professor? Aquilo que é fruto de liberdade para nós, mas uma proibição para o Estado. O Estado não se mete, o Estado não age contra mim, o Estado fica quieto. E eu faço o quê? Ajo com liberdade. Beleza? Essa é uma Constituição garantia. Foi feita com essa finalidade. Estamos firmes aqui? Maravilha. Num outro contexto histórico, a gente tem o surgimento da Constituição dirigente. E o que é a Constituição dirigente? Por que ela tem esse nome? Pois é, o contexto histórico agora da Constituição dirigente é um contexto de um Estado social. É um Estado que não está ocupado apenas em estabelecer liberdade, não. É um Estado que está ocupado em garantir a igualdade. Só que agora o que a gente quer não é uma igualdade formal. O que a gente quer agora é uma igualdade material. O que significa, Nelma, essa expressão? Eu não quero que a lei iguale a todos, porque nem todos são iguais. O que eu quero é que a lei iguale os iguais só, mas que ela reconheça que na sociedade há os desiguais, e esses precisam ser tratados conforme as suas desigualdades. Nesse contexto de um Estado social, a ideia de desigualdade estava muito focada na desigualdade socioeconômica. E havia ali uma grande preocupação em exigir que o Estado pudesse assumir a responsabilidade de proteção do hipossuficiente, do menos favorecido, do mais necessitado. A necessidade de que o Estado reconheça, por exemplo, que há pobres e ricos. Então eu não posso tratar todos igualmente porque há uma desigualdade dentro do Estado. De modo que o Estado se vê agora na obrigação de desenvolver políticas públicas que possam trazer a igualdade. Por exemplo, trazendo para um contexto de hoje, por que a Constituição diz que a educação é direito de todos e dever do Estado? É direito de todos, mas se ok, direito de todos, o Estado cruzou os braços. Todos terão acesso à educação? Não, porque nem todos podem pagar e a educação custa muito caro. Então eu obrigo o Estado a desenvolver a política pública. No nosso caso aqui brasileiro, tem a escola pública. Quem é que pode estudar na escola pública? Qualquer pessoa, concorda? Seja ela pobre, seja ela riquíssima. Qualquer um estuda na escola pública. Mas qual é a razão de termos escolas públicas? A finalidade é de garantir a educação ao mais pobre. É o Estado agindo em defesa do hipossuficiente. E quando ele proporciona gratuitamente educação para quem não pode pagar, o objetivo é igualar quem pode. Trato diferente, o diferente, para poder trazer uma igualdade na estrutura da sociedade. Então, nesse contexto, a gente percebeu que não basta estabelecer uma igualdade formal. A lei não pode igualar todo mundo, porque, na verdade, se a lei igualar todo mundo, os mais necessitados ficarão, pela própria lei, prejudicados. Então, por isso de falarmos em Estado social, isso aqui é o contexto de surgimento da segunda geração dos direitos fundamentais. Tá? Então, havia aqui uma grande preocupação com direitos sociais, com direitos culturais, com direitos econômicos. Então, considerando todo esse contexto histórico, o que é a Constituição dirigente? Olha o sentido da palavra dirigente. Ela é chamada dirigente porque a Constituição
assume o papel de traçar os rumos do Estado. Então, ela assume o papel de traçar os rumos do Estado acerca de variados assuntos. Então, ela dirige o Estado. A finalidade da Constituição não é só de estabelecer normas jurídicas de organização do Estado, não é somente limitar poderes, não é somente garantir liberdade. O que eu quero é mais do que isso. Eu agora, por meio de normas jurídicas, vou traçar os rumos do Estado sobre variados assuntos. Vou estabelecer, inclusive, obrigação para o Estado. Obrigação que ele vai cumprir com o passar do tempo. Essa é uma Constituição que tem muitas normas programáticas. Vocês vão anotar aí. Daí porque ela é também, às vezes, conforme a doutrina, chamada de programática também. Porque ela costuma ter aquilo que impõe para o Estado a obrigação de fazer com o passar do tempo, um planejamento, uma programação, a obrigatoriedade de desenvolver uma política pública que ampare o menos favorecido. Então, de um lado, você tem a Constituição Garantia, que acaba sendo uma Constituição concisa, porque ela somente tem a finalidade de limitar poderes e garantir a existência do Estado. Então, ela só trata do mínimo, dos assuntos típicos de Constituição. Por outro lado, a dirigente, ela traça os rumos do Estado sobre variados assuntos, contém normas programáticas, impõe ao legislador ordinário, quem é esse? O legislador comum, a função de implementação das coisas que ela prevê, impõe às autoridades públicas a obrigação de cumprimento dos dispositivos que estão previstos no texto, de políticas públicas. Então, tem um planejamento, uma programação para o próprio Estado. Enquanto a Constituição Garantia impõe que o Estado permaneça inerte e que, por isso, os indivíduos têm liberdade, a Constituição Dirigente impõe que o Estado haja, que ele faça, que ele saia da inércia, que ele desenvolva políticas, obras, projetos que estabeleçam uma igualdade material agora, buscando, então, o favorecimento dos mais necessitados. Beleza? Muito bem. Ótimo. E, por fim, meus amigos, há ainda a chamada Constituição Dirigente. Aliás, a Constituição Balanço, né? A Dirigente eu já comentei. Essa Constituição Balanço, também chamada de Constituição do Ser. Esquisito. Calma. Essa também chamada de Constituição do Ser, tá? Aí eu vou colocar, porque embora caia muito pouco a Constituição Balanço, às vezes quando a banca cobra a Constituição Balanço, ele cobra por essa expressão, tá? A Constituição do Ser. Por que é balanço? Pensa no sentido literal da palavra. É aquela que busca, assim, de tempos em tempos, a finalidade dela é fazer um balanço, literalmente. Uma verificação, um balanço. Vou colocar aqui, verificação, da realidade. É saber o seguinte, coloca aqui as normas constitucionais, o documento jurídico, o que foi planejado, o que foi sistematizado, o que foi planejado, de um lado, e agora coloca na balança a realidade. Então, tá igual ou a balança está pendendo para um lado? As normas jurídicas não estão de acordo com a realidade. Será que a gente vai ter que fazer alguma interferência nos aspectos
da sociedade, no dia a dia, ou até a mudança na própria legislação, vamos fazer esse balanço aqui. Pois é, esse modelo de Constituição, ele faz referência a um momento histórico. E esse modelo foi utilizado em fase de implementação do socialismo. Tá? Por isso que a gente está fazendo um balanço entre aquilo que foi idealizado em normas jurídicas, mas idealizado e aquilo que corresponde ali à verdade, à realidade dentro do Estado. E aí, a todo tempo, eu estou colocando esse tipo de regime sob verificação. Estamos conseguindo implementar ou não? Então vamos fazer o balanço aqui. Por isso chamada Constituição Balanço, a Constituição Socialista. Tá? Como isso foi referente ao momento histórico e depois da queda do Muro de Berlim perdeu o sentido, então alguns autores deixaram de trazer essa classificação. A maior parte usa garantia dirigente. É por isso que nos editais, de um modo geral, às vezes ele não trabalha todas as classificações, mas quando trabalha, pontua a Constituição Garantia e a Constituição Dirigente. Há uma preferência por isso aqui, tá? Poucos falam na balanço, mas caso falhe, uma possibilidade de classificação também quanto à finalidade. A finalidade dela é checar a realidade, é fazer a verificação entre o planejado e o real, para saber se o que foi planejado está conseguindo ser implementado, literalmente, colocar na balança, verificar. Beleza? Ufa, ufa! Sabendo já de tudinho ou não? Bom, tudinho ainda não, mas já sabe de muita coisa, tá? Esse vídeo nós vamos fechar por aqui. No próximo vídeo, a gente vai prosseguir com esse estudo das classificações das Constituições. Até lá!